Podcast, juntos em mais um vídeo insano. E hoje, galera, a gente começa com as maratonas da banca IBAD. Muito bacana essa banca, uma banca de base, uma banca tradicionalista. Ela serve perfeitamente para quem quer estudar base, tá? De português para concurso, eu uso muito para base. Então, vamos lá, baixa esse material de apoio, canetinhas coloridas, olhar de psico, porque o bicho vai pegar. Beleza? Simbora então? Primeira questão, vamos embora. Olha só, 2023, a banca veio cobrando isso daqui. Ela joga aqui um textozinho, um fragmentozinho e diz o seguinte: a expressão destacada nessa frase tem uma função de coisa de banca tradicional, tá? Ela quer a função sintática e diz o seguinte: é um complemento nominal? Eu quero que você coloque ao lado de complemento nominal o seguinte, Pedrão, para ser complemento nominal tem que ter preposição, tá? É uma obrigação, beleza? A gente vai falar sobre todas as preposições essenciais, né? Nossa sigla do poder, ó, as DEPT, tá? São as iniciais de todas as preposições essenciais. Preposição com A, preposição com S, com D, com E, com P, com C e com T. Beleza? Isso aqui a gente tem que saber mesmo, todas as preposições. Aqui a gente já observa que não tem nenhuma preposição, então não pode ser complemento nominal. E ó, tchau, falso, tá? Olha só, predicativo, você vai pegar aqui uma setinha e vai colocar assim ao lado, ó. Cara, tem que ter verbo de ligação, tá? Porque esse predicativo aqui é do sujeito. Pedrão, eu tenho que ter um verbo de ligação, tá? Basicamente, eu tenho que ter. Pedrão, quais são os principais verbos de ligação? Aqui, ó, o verbo ser, não é isso? O verbo estar, o verbo permanecer, o verbo tornar-se, e aí vai, tá? Ó, ser, estar, permanecer, tornar-se, ficar, e aí vai. Pedrão, massa, aqui eu tenho sim o verbo ser, beleza? Conjugado aqui, né? Flexionado. A educação climática é, Pedrão, vige, é o verbo ser. Então, letra B de predicativo, o que vem depois, tá, do verbo aqui, ó, a gente chama de predicativo do sujeito. Pedro, o que é que significa predicativo? Basicamente, uma qualidade, uma característica, um atributo de quem? Do sujeito. Então, uma ferramenta-chave está caracterizando aqui a educação climática. Beleza? Muito simples, muito fácil para matar. Pedrão, objeto direto só vai acontecer com os verbos transitivos diretos. Beleza? Aqui, ó, você vai colocar aqui uma setinha com VTD e o indireto com verbo transitivo indireto e também tem que ter preposição. É obrigatório, beleza? Então, Pedrão, muito bacana, uma sintaxe de base, essa banca vem cobrando e muito fácil para matar, ok? Então, primeira questão, letra B, B de Cascavel, e a gente vai aqui para a segunda questão. E aí, olha que legal, ela joga também um textinho aqui, ó, tá? E fala o seguinte: uma variante possível para o trecho acima, mesmo com as alterações de sentido, mas em que a correção gramatical é preservada, está em... E fala o seguinte, cara, eu quero que você me fale a construção válida, né, correta, para o verbo preferir. Isso aqui, galera, é assunto de regência, tá? Pedrão, quando a gente tem uma construção com o verbo preferir, vamos anotar assim aqui, tá? Bem na maldade, ó. A gente vai entender que ele é um verbo transitivo direto e indireto. Então, ele tem um objeto direto e um objeto indireto, tá bom? E sempre tem como regência, ele vai dar origem sempre à preposição a. Então, você diz, eu prefiro português, ó, a matemática, e não do que matemática, beleza? O verbo preferir, ele não pede de jeito nenhum uma preposição de ou uma outra preposição que não seja a preposição a. Então você já decora isso. Eu prefiro isso a isso. Pronto. Só com essa informação você já vai aqui observar qual é a alternativa que não tenha essa regência aqui obedecida, tá? Ó, na letra A, ele já tem aqui
tá? A preposição a, eu vou deixar. Na letra B, ó, preposição de eu vou cortar, já vai embora Satanás, vai para casa da peste, tá errado, beleza? Ó. Aqui a banca usou apenas a palavrinha que, eu não tenho a preposição a como regência, vai-te embora também, tá vendo? Ó? Na letra D, eu tenho também a preposição a, então fica, porque está legal aí em relação à regência. Percebo que na letra a banca joga uma crase e ao lado você tem um verbo. E filho, você não utiliza crase antes de verbo. Não tem como. É só você lembrar que a crase não passa de uma fusão de duas vogais, né? A vogal A, aqui, a palavra A, na verdade, ó, A e A. Uma é prep, é preposição, tá vendo? Ó, em nossa tabelinha aqui, ó. Ó lá, o Azinho, tá vendo? Ó, tá? O A, o ante, até, após, tudo isso preposição. Então, um é preposição, o outro é o artigo, tá? Então, você não usa artigo a antes de verbo. Como eu não tenho essa fusão, eu não tenho como ter crase aqui. Não tem como, tá? Então, você decora logo, cara, eu não uso crase antes de verbo, não tem como. Fora também, e aí a letra D, a gente já vai matando. Galera, aqui é muito legal, beleza? Porque é um assunto cobrando regência e eu quero, sim, a gente vai ter uma aula muito bacana com módulo, com os principais casos, falando dos principais casos e o verbo preferir, com certeza é um deles, beleza? Verbo bitransitivo, sempre com a preposição a e outra observação bem legal. O verbo preferir, ele não pede jamais nenhuma variante de grau, algo que intensifique, tá? Então você não pode falar que prefere mais português do que matemática. Ah, eu prefiro mais, eu prefiro menos, eu prefiro muito mais, eu prefiro 1000 vezes mais. Isso não pode acontecer, tá bom? Então, você não pode usar nenhum advérbiozinho aí de intensidade, tá? Porque ele já dispensa isso daí, beleza, Pedrão? Então é seco. Prefiro português a matemática. Bom, acabou. Boa, Pedrão. Show, 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 show. Na terceira questão, a gente vai falar sobre concordância. A banca diz o seguinte, ó, qual é a alternativa que está em desacordo com a concordância? A gente já tem aula aí de concordância, eu falo sobre os principais casos e olha que coincidência, o verbo haver é um deles. Cara, toda banca tradicional cobra o verbo haver, o verbo fazer e o verbo existir. Toda banca. Não é uma particularidade da IBAD, não. Qualquer banca, tá? Então, Pedrão, vamos embora, porque o bicho vai pegar agora, tá? Olhar sempre de psaico, ó. Tô aqui, velho, tá? Zumbeba, zumbeba. É assim o cara zumbeba. Aqui, ó. Ó, né? Só, vamos lá. Pedrão, olha só. Quando a banca, ela usa o verbo existir, beleza? Você concorda logo com o que vem depois. O verbo existir é um verbo pessoal. Ele tem sujeito, tá? Então, o que vem depois do verbo existir, você concorda. Então, existe guerra, existem guerras. Pronto, meu filho, acabou. Aqui você tem existem traços. Está ok, show de bola. Aqui a banca usa uma locução com o verbo haver. Em uma locução verbal, tá? Onde o verbo haver é o verbo principal, ou seja, o segundo verbo, beleza? Você não pode concordar. Ninguém pode flexionar nem o verbo haver como principal, nem o verbo auxiliar, que ele usou aqui o verbo haver também. Você não pode flexionar esse verbo haver, esse aqui, ó, o primeirozinho aqui, ó, tá? Porque o principal já é o verbo haver no seu sentido impessoal. Pedrão, então vou ficar ligado. Eu não posso flexionar ninguém. Não existe podem haver, devem haver. Todo mundo fica no 3PS, ou seja, terceira pessoa do singular. Então é deve haver, pode haver e showzaço de bola. Há de haver traços, tá legal, porque a banca não flexionou. Ela deixou todo mundo aí neutralizado e aí
mantém a regra. Show de bola. Ó, devem existir. Aqui a gente tem uma locução, só que com o verbo existir, que não é um verbo impessoal, como a gente já viu. Então, legal, desde que concorde com o que vem depois, ó. Devem existir traços, podem existir traços, e aí vai. Showzaço de bola aqui também, tá? Ó, o terceiro aqui, show, tá? Ó, agora podem haver, não. Aqui tem erro. Por quê, Pedrão? O meu verbo haver, ele é o verbo principal, ele está aqui sendo impessoal, beleza? E aí, meu irmão, ninguém vai flexionar. Nem ele, nem o seu verbo auxiliar. Então, pode haver traços. Letra D, D de cascavel, muito fácil. Existe um traço? Concorda com quem vem depois? Ok. Importante pegar essa aula que já está aí, beleza? Disponível, de concordância. E esse caso, cara, vai memorizar. Anota no caderno, olha o material, decore mesmo, porque olha só, cai, tá? Cai, sempre cai. 4! Vamos embora? Vamos embora? 4. A banca diz, o conectivo como está exprimindo o sentido, olha só, aqui o assunto é oração adverbial. Cara, eu falei, olha só que legal, né? Eu falei no YouTube, né? No Veja o que Estudar, na Banca BAD, concurso Sejus, aí Espírito Santo. Eu falei, cara, a banca não tem no edital orações subordinadas, mas ela cobra conjunção. Aí o cara diz, eita, não vou estudar, Pedrão, eu não vou estudar as orações subordinadas adverbiais, eu não vou estudar. Aí pega na prova e vai errar, beleza? Então, tome cuidado. Aqui já tem pulo do gato! Ô, meu gatão! Boa! Preste atenção, ó agora, ó o fight. Quando a banca pede, tá? A classificação de conectivos, de conjunções, a primeira coisa que você vai olhar é se nas alternativas aqui a gente tem causa como opção. Repare que a letra A tem causa. Cara, 90%. Quando cai causa, já é a resposta. 90%. Fique ligado com uma coisa. Pedrão, quando eu pego causa, quando eu vejo a causa, beleza? A chance de já ser a resposta é muito grande. Por que isso acontece? A causa simplesmente é, das relações adverbiais, a mais importante, a queridinha, tá? De todas as bancas, todas. As tradicionais, as universitárias, a banca CESP, tudo, todo mundo cobra aí a causa como, tem a causa como a principal relação lógica, tá? Então, quando tem causa, você já fica ligado e começa já a pensar nessa relação causal. Olha só que legal eu vou fazer aqui, ó. Eu vou apagar isso daqui pra gente enxergar bem. Aqui é a estrutura, tá? E a gente vai fazer o seguinte, ó. É que, como eles já gozam de liberdade, eu vou pegar esse como, tá vendo, ó? Vou pegar esse como aqui e eu vou trocar por já que. Eu vou pegar e vou trocar por já que. Pedro, por que você fez isso? Porque esse como, ele pode ser uma conformativa, ele pode ser uma comparativa e ele pode ser causal. Quando causal, ele vem sempre no início de uma oração, tá? Ele vem no início de uma oração, ele vem iniciando uma oração e a gente consegue trocar por já que facilmente. Vai encaixar tudo perfeitamente. Então você vai ler assim, é que já que eles já gozam de liberdade para sair, para festejar e para comemorar, e aí vem a consequência que a banca não botou aqui, eu também não preciso ler. Eu já peguei o braço do Armlock, opa, tem como e tem causa nas alternativas. Já peguei o braço, puxa agora, puxei, Pedrão, troque pelo já que. Encaixou? Aí você faz assim, ó, marca e sai correndo, pelado na praia. Mamãe passei. Beleza? Tamo junto? Beleza, Casca. Showzaço de bola. Quinta questão vem assim, vem na maldade, hein? A banca, mais uma vez, joga um fragmentozinho, né? Banca tradicional é assim, e diz, o substantivo sublinhado exerce a função de... Eu gostei porque ela já botou substantivo. E aí existem as funções de substantivo, tá? Na sintaxe. Legal.
Pedrão, vamos dar uma olhada nisso daqui. Olha que legal, tá? A gente vai fazer aqui, ó. Esse conhecido ditado popular ganha sentido quando chega à adolescência. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar o verbo e vou perguntar quem é ele, tá? Eu quero perguntar quem. Cara, quem é que chega, tá? Quem é que chega? Quem é que vai chegar? Pedrão, quem chega é a adolescência, tá? Quando esse conhecido ditado popular ele ganha sentido. Então, a adolescência chega. Então, essa adolescência aqui, ela vai ter a função de sujeito. O que eu acho legal é que a banca joga de uma maneira que dá a entender, parece que dá a entender que a adolescência seria um advérbio aqui, né? Um advérbio de tempo, de lugar. Mas não é, galera, tá? Não é advérbio. Porque o verbo chegar, ele sempre é seguido por um advérbio, tá? Então, cuidado com isso, para que você não se engane. Pergunte primeiro quem. Assim, cara, quem é que chega? Olha, se você trocar por qualquer substantivo, você vai entender que isso daqui é um sujeito. Quem é que chega? José. Então, José chega quando esse conhecido ditado popular ganha sentido. Pedro chega quando isso acontece. Esse ditado popular ganha sentido. Cuidado com essa casca de banana, ela é antiga. A banca faz essa inversão para você achar que é um complemento do verbo, que é um advérbio, e aí você quebra a sua cara. Primeiro, tente organizar a casa. Tente colocar as coisas na sua ordem direta, para que você enxergue realmente toda a sua análise, tenha controle da sua análise sintática. Beleza? Então, Pedrão, eu quando pergunto quem ao verbo, o verbo já vai cabuetar. O verbo é cabueta. Ele já vai cabuetar logo o sujeito. Então, eu tenho sujeito, eu tenho o verbo, e aí eu tenho os complementos, eu tenho os advérbios, tá? Eu posso ter um complemento verbal, eu posso ter um advérbio, e aí você fica bem fera. Então, a adolescência chega, beleza? Quando esse conhecido ditado popular ganha sentido. Legal, tá? Show de bola. Então, função de sujeito. Para ser predicativo, tem que ser verbo de ligação, tá? Então, fora. Para ser objeto direto, tem que ser verbo transitivo direto. O verbo chegar não é intransitivo. Para ser adjunto adverbial, o verbo tem que ser intransitivo e o chegar é. Só que o que está destacado não é o advérbio, tá? Não é um advérbio de tempo, e sim o sujeito. Beleza? Sujeito sim, e para ser aposto você tem que ter alguma pontuação. Geralmente 2 pontos, ou você pode ter uma vírgula, mas aposto é um termo acessório da oração, ou seja, não pertence à oração, e ele sempre será separado por algum sistema de pontuação, ou 2 pontos, ou uma vírgula. Beleza? Aqui não pode ser de jeito nenhum. Letra D, D de Cascavel, tamo junto, forever, e vamos lá. 6, vem assim. A banca tome lá o fragmento, diz assim. A oração destacada nessa frase é classificada como... Galera, eu falei aí no YouTube, né, da palavra se. Eu disse, olha, a banca vai cobrar. Ela vai cobrar a palavra que e a palavra se. A sua classificação ou função sintática. Olha só, se você consegue trocar a palavra se por isso, tá? Esse se pode ser muita coisa. A gente vai ter aula de tabelinha do se aqui no quadro, vai ser muito massa, bem esquematizado, tá? A tabelinha do se, mas você já vai notar uma coisa muito massa. Quando eu troco o se por isso, é uma conjunção integrante. E se é conjunção integrante, automaticamente eu tenho oração subordinada substantiva. A conjunção integrante, ela é uma particularidade, tá, das orações substantivas, ok? Então, a primeira coisa que você vai fazer é ler trocando o se por isso. Ó, vinha apenas fiscalizar, saber isso. Tá vendo? Pedrão, encaixou. Então, você já sabe que o se é uma conjunção integrante e que está... E a sua classificação também de oração subordinada substantiva. Não é oração adjetiva, nem adverbial, nem coordenativa, tá? Então, ó, adverbial fora, adjetiva fora. Tá vendo como a gente elimina facilmente as opções? Por quê, Pedrão? Porque a gente decorou um caminho da natureza do se, da classificação do se. Eu nem olhei ainda a sua
a sua função. Só pela classificação eu já matei. Aí vem uma dica muito massa, como a gente já viu. Para ser predicativa tem que ser o quê, Casca? Verbo de ligação, cara. Você tem que ter verbo de ligação, beleza? Pedrão, muito massa. O verbo saber não é de ligação. Lembra? O verbo ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se. Ah, Pedrão, então aqui eu já vou matar também. E você já mata a questão aqui, ó. Letra A é um objeto direto. Muito fácil. Pegue o verbo e conte na mão. Olha só. Quem sabe, sabe alguma coisa. Todo verbo VTD, a gente vai ter aula de transitividade, beleza? Mas você já vai anotando. Você tem 5 na mão. Beleza? Não tem preposição. Já anoto logo, cara. Sem prep. Sem prep. Pedrão, não tem preposição. Beleza? Então você tem 5 aí na mão quando você conta. Quem ama, ama alguma coisa. Quem lê, lê alguma coisa. Quem sabe, sabe alguma coisa. E aí vai. Muito simples, muito fácil. Galera, muito fácil. Só por eliminação, a gente já derrubou um monte aqui, tá? O cara, você não tem que se matar com oração principal e oração subordinada. Aí eu vou dividir as estruturas. Aí, Pedro, eu vou fazer... Não, cara, vá devagar. Você tem que ter técnica para entrar na questão. Opa, o se troca por isso, conjunção integrante, oração substantiva. De novo, troca o se por isso, conjunção integrante, oração substantiva. De novo, conjunção integrante, oração substantiva. Aí você já começa a limpar um monte de alternativa. Aí você mata facilmente, porque tem técnica. Beleza? O Brasil é nosso. Amém? Amém? Boa, Casca. Show, 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 show. E a nossa última questão? Ah, Pedro, não. Galera, a gente continua, tá? Na Maratona 2. Fique ligado, porque aqui o bicho vai pegar. Maratona IBAD, no mínimo 10 maratonas, hein? Em Cajueira, 10 maratonas na maldade. Para você gabaritar qualquer prova da IBAD. Olha como, hein? Já virou funk, hein? 10 maratonas na maldade. Para você... Ah, já esqueci, tá? Já esqueci a rima. Ficou bonitinho, né? Ficou massa. Tá, mas depois eu vou lembrar e vai fazer a musiquinha da IBAD, tá? A tribo Cascavel tocando terror. Boa. 7ª questão. Pedrão, pede a função do li. Cara, toda banca tradicional. Na verdade, nem toda banca tradicional. Toda banca do universo. Pede, na verdade... todas as bancas pedem, na verdade, as funções sintáticas dos pronomes pessoais. Galera, aqui a gente tem que ter uma aula bem específica. Aqui no quadro, com a tabelinha dos pronomes. O mi, ti, si, nos, vos. O, a, os, as e o li, tá? Tem que ter essa aula, beleza? Aqui eu vou falar apenas do li, tá? Tabelinha do li aqui para você. E uma maneira muito fácil de matar, beleza? Mas a gente vai ter aula sim. Não, ninguém fica aí, ai, Pedrão, não, deixe de pânico. Você vai copiar toda a tabela comigo, no caderninho, cantando a musiquinha do terror. Você vai decorar e você vai destruir, que é muito fácil, tá? Quando tem o li, eu corro logo pro verbo, ó. Tchau, peguei o braço. Apareceu o li, pá! Apareceu o li, pá! Tá vendo, ó? Esse movimento, cara, você tem que aprender na sua vida. Pedrão, apareceu li, verbo. Boa, velho. Pedrão, aí eu vou checar esse verbozinho aí. Se esse verbo, negão, for transitivo indireto, esse li é objeto indireto. Não tem exceção. Dar. Quem dá alguma coisa a alguém. Todo verbo transitivo, direto e indireto, tá, galera? Aqui, ó. Ou indireto, tá? Ele sempre é a parte indireta, tá? Ou verbo transitivo indireto, ou direto e indireto. Beleza? Quando você tem esse verbo bitransitivo, direto e indireto, ele sempre é um indireto. Eu dei o quê? Uma notícia. A quem? A ele. Então, objeto indireto, e eu posso trocar o li por a ele. Tem banca que pede a troca. Então, para dar uma notícia grave a ele, de boa, Pedrão. Show de bola. Tá? Pedrão, quando esse verbo é transitivo direto, o li, ele vai ser o adjunto adnominal. Algumas bancas pedem isso. Mais casquinhas, né? Banca mais chatinha. E eu usei aqui já um exemplo para a gente dar uma olhada. Ó, tá vendo? Seguir-lhe os passos. Quando a banca destaca o li, eu corro pro verbo. Tá vendo? Peguei o verbo.
Ó, quem segue, segue alguma coisa. Quem segue, segue alguém. Quando eu digo alguém, só vai dar 4. Beleza? Quando eu digo alguma coisa, dá 5. Então, Pedrão, esse verbo seguir, ele é transitivo direto. Por isso que esse li é um adjunto adnominal. O adjunto adnominal, ele tem um sentido de posse. Por isso você pode trocar o li por qualquer coisa que tenha ideia de posse. Observe, Cristo, eu decidi que vou seguir os seus passos. Eu posso pegar o li, tirar e botar aqui seus passos, tá vendo? Ó? Que a ideia de posse permanece. Algumas bancas já pedem uma reescritura cobrando esse li, tá? Então fique tranquilo que banca tradicional como IBAD cai assim. Grifo li e qual é a função sintática? Observe que aqui já tem adjunto adnominal. E só o fato de você saber que o dar não é transitivo direto, ele é direto e indireto, aqui não é adjunto. Tá vendo? Ó? Show de bola. Também esse li, quando está ao lado de um verbo de ligação, beleza? A função sintática é de complemento nominal. E eu também posso trocar por a ele. Essas trocas decorem, tá? A ele, aqui ó, como adjunto, você pode trocar por seu, pode trocar por dele. Ó, eu decidi que vou seguir os passos dele, de Cristo, beleza? Tanto faz, ideia de posse. Então, quando o li aparece, olha pro verbo. Tá vendo, ó, Pedrão? Peguei o li aqui, olhei pro verbo. Eu já percebi que esse verbo, Pedrão, é de ligação. Por isso que esse li aqui é um complemento nominal. Acabou, cara. Aí você vai decorar isso daqui. Você vai decorar as funções, tá, de todos os pronomes com nossa aulinha aqui no quadro. Muito massa. Aquela aula sanguinolenta. Um monte, tá, de loucura, insanidade total, para você ficar ligado. E você vai dizer, pô, Pedrão, cara, imperdível. Eu não sou louco de perder essa aula. Você não é doido. Beleza? Ah, Pedrão, sei que o verbo dar não é de ligação, então não pode ser complemento. Olha como eu vou cortando as coisas, cara. Beleza? Esse li, tá? Ele pode até exercer sim a função de sujeito, mas é um caso muito específico. Eu não quero jogar aqui pano pra manga, tá? Não é essa situação aqui, porque você já correu pro verbo, ó. Quem dá alguma coisa a alguém. Bitransitivo, ele é objeto indireto. Tá vendo? Letra C. Não é sujeito e não é adjunto adverbial. Ele não exerce essa função de adjunto adverbial. Sujeito, ele pode ser, mas como eu falei, vai depender muito de uma construção que é bem específica. Não é o caso da IBAD. A IBAD não vai tão fundo aí na emoção e também não precisa encher sua cabeça, já que não vai cair. Eu quero você focado como que cai. Carreira policial, IBAD, o nível é esse daí. Só que é o seguinte, Pedrão, a gente vai sim, tá, organizar tanto a função sintática dos pessoais como função sintática dos relativos, pronomes relativos. Acredito que nesses concursos de segurança pública com IBAD, relativo, pronome com função sintática de relativo não seja cobrado, mas a gente vai ter sim, ok? Porque se a banca aprontar, a gente quebra tudo, beleza? Eu sou Pedro Lima e espero todos vocês na Maratona 2. Fui!